Olá, aqui é Helene Barani, da Equipe Saúde, hoje com mais um programa com a psicóloga Roberta Oliveira, fundadora da Equipe. Siga e curta nossos canais no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Telegram. Olá, Roberta, tudo bom? Tudo bem, e você, Helene? Tudo ótimo. O nosso programa de hoje fala de uma coisa muito atual e que afeta a maioria das pessoas. Quando eu estava preparando o nosso programa de hoje, eu me fiz a pergunta: o que eu faço com a minha ansiedade? Então, ao nosso programa de hoje, nós vamos nos ater à questão da ansiedade e, sobretudo, no que ela nos provoca, não é? Quando eu estou ansiosa, eu tenho dificuldade enorme de focar no que eu estou fazendo. Eu sinto, às vezes, uma pressão enorme no meu estômago. Eu tenho dificuldade de atenção, em prestar atenção no que as pessoas estão me falando, e isso, às vezes, cria um ruído aí nas comunicações familiares, nas comunicações afetivas. Então, eu imagino que, como nós estamos em plena pandemia e já sofrimos, digamos assim, nós já estávamos dentro da era da ansiedade, ela só ficou mais gritante, mais aprofundada nesses tempos, né? O que você faz com a sua ansiedade? Como é que você lida com ela? Olha, realmente um tema super atual. Você sabe que nesse momento, né, considerando o contexto atual de pandemia, as pessoas procuram muito por psicoterapia, contando que o que está acontecendo com elas é que elas estão muito ansiosas, né? E acho que eu, como a maioria das pessoas, tenho sintomas semelhantes, sobretudo sintomas físicos, né? Eu, particularmente, não consigo dormir quando eu estou ansiosa ou como demais, né? Ou fico muito acelerada, ninguém me suporta, entende? Então, mas assim, você sabe que a ansiedade, né, Helene, ela é uma coisa importante para o ser humano. Ela tem o seu lado positivo. Não tem como a gente eliminar toda a ansiedade, 100% da ansiedade. Ela é um recurso que a gente utiliza como meio de proteção, né, para luta, para fuga. A gente não está mais no meio da floresta precisando fugir de predador, mas a gente precisa lutar e fugir das questões desafiantes do dia a dia. Esse recurso continua sendo necessário, né? É a ansiedade que nos permite nos preparar para alguma ação rápida, né? Nos permite viver, ela é importante, a gente precisa disso para movimentar a vida, para saber o que lidar, como lidar, né, num momento de crise, enfim, responder rapidamente a algumas situações que necessitam de respostas rápidas. Então, ele é um recurso válido, não tem como a gente eliminar isso. O que ocorre é que, atualmente, na vida moderna, né, a gente tem, digamos, uma falta de situações tão perigosas ou emergenciais que requeiram todo esse preparo físico para a gente lidar, a ponto de não dormir, de ficar acelerado e precisar reagir com tanta intensidade. Então, a gente está numa vida moderna, a gente tem internet, a gente está confortável em casa, a gente tem os recursos necessários, só que essa ferramenta que a gente tem, ela continua respondendo como se a gente estivesse lá no meio do mato lidando com o predador. Então, eu assim estava pensando naquele último programa que nós tratamos do tempo social. O tempo social Sim. nada mais é do que o tempo de produzir coisas dentro do nosso sistema. E ele lá tá, ele exige a todo tempo que você encare metas, que você bata metas, que você controle seu tempo, que você controle o que você vai falar, que você controle o que você fala nas redes, ou a ansiedade também aponta para um descontrole da rede, porque a ansiedade é de querer seguidores, querer likes, querer aparecer.
querer ser a sumidade, a celebridade. Todo mundo virou uma grande corrida em torno de você ser uma pessoa especial. Você precisa estar todo o tempo feliz, mostrar que sua família é linda, que você não tem problema nenhum com dinheiro, né? Que você não tem problema nenhum com o seu chefe, que você não tem problema nenhum no transporte coletivo, que, enfim, você vive uma vida plena. E, obviamente, que isso é um mascaramento da questão da ansiedade, porque, obviamente, que as coisas não estão bem, nós estamos ali controlando, tendo sudorese, controlando a nossa respiração, e aí a gente vai procurando os escapes que são possíveis, né? Exatamente, esse bem lembrado, essa discussão que a gente teve, né, num programa aí anterior, e no outro programa a gente falou também sobre a questão dos profissionais de saúde, não lembro se foi no mesmo programa. Do trabalho emocional. Do trabalho emocional, nós falamos sobre os profissionais de saúde. Então, por exemplo, eles não estão no meio do mato fugindo de predadores, mas eles estão correndo contra o tempo, né, naquele trabalho que está sobrecarregando, e ele tem que lidar com a morte, tem que lidar com fazer o paciente sobreviver, e aí ele tem escassez de insumos, às vezes, enfim, o ambiente está lotado. Então, veja, esse recurso é acionado. Agora, você falou, por exemplo, de controlar, de tentar respirar, alguma coisa que a gente tenta fazer fisicamente para lidar com a ansiedade. Isso é muito válido. A gente tem, né, as pessoas praticam exercícios de respiração, meditação e etc., que são exercícios muito bons. Mas a gente tem também a psicoterapia. Eu, particularmente, você perguntou o que eu faço com a minha ansiedade, o que eu sinto e o que eu faço psicoterapia, né? Eu acho que vale a gente tentar entender por que a gente está respondendo com tanta intensidade frente a situações que não necessariamente têm a ver com risco de vida, né? A gente responde quase que como um risco de vida para aquilo, e não é o caso, né? Então, por que a gente está respondendo assim? Eu acho que, às vezes, eu tenho a impressão que as pessoas, no seu controle da sua vida, o risco de vida, às vezes, até ficar em segundo plano de outras coisas que parece que subvertem a regra, né? Que é o seguinte: eu quero ficar rico, eu quero aparecer mais, eu quero... Ganham outros contornos as questões, e isso é uma explosão, é uma bomba de ansiedade, né? Eu acho que as redes sociais nos traz uma ansiedade para as nossas mãos, né? Cotidianamente. Acho que as formas, as relações sociais do trabalho nos trazem cotidianamente questões muito prementes de garantia de emprego num país que tem milhões, milhares de desempregados, a questão que diariamente invade a sua vida, que é a questão da pandemia, a questão política, são várias. Eu acho que nós temos uma enorme oferta de canais e de meios que chegam até nós que causam muita ansiedade. Concordo. Eu acho que a gente tem, de um lado, essas pessoas que estão, de fato, correndo um risco concreto de vida, então é a fome, né? A crise, a vulnerabilidade, elas estão expostas, e a ansiedade responde com essa necessidade real de proteger esse corpo que está em risco, e do outro lado a gente tem pessoas que estão com essa preocupação em não proteger um corpo que está em risco, mas proteger uma imagem, que é a questão das redes sociais. Exato. Né? Então, eu acho que a questão é respirar, não é? O que mais você falaria como uma questão mais imediata no lidar cotidianamente com essa sensação? Olha, a ansiedade pode se tornar um sintoma extremamente incômodo
e às vezes até mesmo perigoso para as pessoas no dia a dia. Então, a gente tem níveis de ansiedade. Eu diria que níveis leves, em que a gente ainda pode lançar mão de exercícios mais imediatos, uma respiração, uma meditação é super válida. Mas eu acho que níveis mais intermediários e mais graves de ansiedade, vale muito a pena buscar uma psicoterapia para tentar encontrar outros caminhos, né, para responder aos riscos, entre aspas, que não com estes sintomas que são muito agudos, né? Então, é muito perigoso. Para algumas pessoas é bastante perigoso, então é importante fazer uma psicoterapia. Que ótimo. Obrigada, Roberta. Até o nosso próximo programa. Eu que agradeço. Até lá. Tchau, tchau. Até. Tchau.